Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. Hoje no quarto episódio. Antes da gente começar o nosso podcast aqui, siga nossa página no Instagram, siga nossa página aqui no YouTube, curta aqui, clique no sininho e marque a gente aqui, beleza? Queria apresentar aqui o nosso convidado de hoje, de honra, nosso querido Mendel, parceiro, amigo, né? Hoje que ele é cientista tributário, CEO do ecossistema MM. Ele tem uma ferramenta fantástica chamada TAC. Ele vai falar mais um pouquinho aqui. É um prazer, Mendel, estar aqui conosco. Muito obrigado. Né? Cara, quer falar alguma coisa, cara? Não, eu só queria dar as boas-vindas pro Mendel aí, para ele ficar à vontade aqui no nosso podcast. Vou me esforçar ao máximo para ficar à vontade. A gente está entre amigos aqui, então fique à vontade. O bate-papo tem que ser leve, tranquilo. A gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que acho que é o principal assunto aqui, mas falar um pouquinho também da sua vida, do empreendedorismo, toda a sua trajetória. Então, acho que a gente pode iniciar aí perguntando aí para você como que você começou, como que foi a sua carreira, se você se apresentar. Beleza. Um pouquinho. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Mendel, não sei se olho para alguma... Eu acho que não, né? Não, você pode olhar para a câmera, Vamos fazer um corte. Tá. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Mendel. Eu sou advogado, né? Infelizmente, tô brincando, mas eu adoro ser advogado. Comecei minha carreira aí já tem uns 13 anos. Sou filho de empresário, pequeno empresário e uma dona de casa. E eu brinco que eu sou o filho do caos, né? Por quê? Porque eu pude presenciar meu pai sendo empresário e sofrendo muitas dores do pequeno e médio empresário, né? Sim. E ao final da vida dele, assim, ele terminou a vida dele quando ele resolveu parar de empreender, a empresa fechou junto com ele. E eu percebia muita ignorância da parte dele nessa parte tributária e fiscal, que foi um dos principais motivos dele fechar o seu próprio negócio, sabe? E isso me marcou muito, que eu queria muito ser uma voz ativa no mundo, assim, que eu pudesse ajudar o empresário em desfavor, né, do Estado. Porque o Estado, infelizmente, ele não ajuda muitas empresas, ele, pelo contrário, ele piora. E eu queria muito, né, assim, eu nasci sempre com um coração muito revoltante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito revoltada, né? Porque eu sempre fui muito emputecido, assim, com injustiça. Todos aqueles perfis de advogado, eu sempre nasci com eles, né? Porque eu sempre queria muito A justiça faz parte de você. Faz, cara. Nascido comigo, criado comigo, a justiça é um negócio, é o que eu tento todos os dias praticar na minha vida, né? E eu queria muito uma forma de poder ajudar o empresário frente ao Estado, né? Porque se a gente observar o Estado, ele é uma máquina estatal, né? Ele é uma grande empresa. Um grande sócio que tem mais de 12 mil funcionários que estão preparados para ir para cima de você se você fizer alguma coisa errada, entendeu? E eles estão 100% preparados agora, 100%, né? Então, é uma empresa, né? Uma máquina que ela é imperecível. Ela não vai morrer, ela não vai parar. Diferente da gente, que a gente é perecível, que a gente não aguenta, que a gente é fraco. Perante ao Estado, obviamente. Sim. E aí, cara, eu falei assim, cara, como é que eu poderia ajudar, né? Como é que eu poderia ir contra o sistema? Poderia fazer rebelião, revolta, poderia, mas isso aí não ia dar em nada, isso era fogo de palha, né? Sim. E eu falei, cara, a única forma de lutar contra o sistema é entendendo o sistema, convivendo com o sistema e conseguindo alterar dentro da lei, digamos assim, né? E aí eu resolvi ser advogado. Só que eu fui mais doido ainda porque desde que eu me formei, aos 21 anos de idade, eu batia no peito falando, eu sou advogado tributário. Só que, cara, para um advogado recém-formado falar que é advogado tributário, ele tem que ter muito culhão, né? Sim. Porque no início... Tem que ter estudado. Tem que ter estudado, né? E querendo ou não, o advogado no início da carreira, ele é total flex, né? Ele faz tudo. Sim. Ele é trabalhista, criminal, multa de trânsito, tributário. E eu falava, eu sou tributário e a única coisa que eu fazia era imposto de renda, né? Declaração de imposto de renda. E aí, assim,
Foram Mas muitos você anos. começou no escritório ou já foi abrindo o seu próprio escritório? Não, eu trabalhei em grandes escritórios e pequenos escritórios, já estagiei em tribunais, já estagiei no STJ, na Justiça Federal. Foi ali que eu vi que eu não queria ser de jeito nenhum funcionário público, que eu não ia aguentar fazer a mesma coisa todo dia, sabe? Sim. E aí eu trabalhei nos escritórios grandes. E aí, cara, quando cheguei aos meus 25 anos, porque eu estagio em escritório de advocacia desde os 18, né? E querendo ou não, a advocacia, ela também tem toda uma formalidade de ser, né? E querendo ou não, os escritórios de advocacia têm muito uma metodologia da antiga velha guarda, sabe? Sim. E Até porque os grandes escritórios que tem no país hoje são os antigos, são né? os antigos, são de 80 anos, 70 anos atrás, 50 anos atrás. E é uma metodologia que eu não me adaptava, né? Sim. E eu tinha muito interesse em abrir um escritório numa pegada muito mais assim, muito mais leve, com uma pegada mais de empresa de tecnologia, sabe? Sim. E aí eu falei assim, cara, meu sonho era abrir um escritório que as pessoas não se preocupassem tanto com a vestimenta, que não se preocupasse tanto com seus status, que não se preocupasse tanto com seu sobrenome, mas se preocupasse mais com o que está acima da sua sobrancelha, embaixo do seu cabelo, que é seu cérebro, né? Sim. Que é o que no advogado é o que a gente mais usa, né? Que é além da boca, né? E aí eu montei meu escritório com 25 anos de idade, comecei sozinho, depois veio um sócio, e eu sempre quis trabalhar numa pegada muito informal. Obviamente que quando é para tratar com cliente, para despachar com juiz, desembargador, ministro, alguma autoridade, você tem que ter na vestimenta completa. Mas fora isso, para quê, né? E como que foi os desafios do começo, assim, da carreira do seu escritório, Mendel? 25 anos, novo, começando Difícil. sozinho e acho que sem clientes ainda no Sem momento. clientes, Falou assim, zero. vamos na cara e na coragem, vamos abrir agora a carteira de clientes, vamos atrás dos clientes. Como que foi esse início? Cara, até hoje eu não sei como, né? É. Toda hora eu paro para pensar assim que... Porque eu não vim de família de advogado, eu não vim de família jurídica, eu abri isso tudo do zero. E eu também não tinha um pai empresário influente que pudesse me apresentar aos amigos e tal. Então eu comecei do zero mesmo, assim. Tanto é que no início da carreira eu não tinha dinheiro para pagar um escritório físico, né? E quando eu abri, não existia coworking. Porque seria muito mais fácil, né? Então eu tinha meus primeiros clientes, pra você ter ideia, eu atendia no McDonald's, né? E ao final da reunião eu oferecia uma casquinha e tal. Porque eu não tinha dinheiro para dar um expresso pro cara. Então eu fazia a reunião com o cara. E aí toda vez eu inventava uma desculpa, assim. Eu falava, cara, olha só, meu escritório tá em reforma. Mas tem um McDonald's ali e tal. E aí quando ele queria fazer uma reunião num café mais caro, eu inventava milhões de desculpas para não ir, porque eu não tinha dinheiro para bancar um café meu e do cara, entendeu? Sim. Então, o meu escritório, eu brinco que eu comecei no quarto da casa dos meus pais, né? Com um laptop velho. Eu comecei fazendo defesa de multa de Detran, que era coisa que eu nem queria fazer, assim, mas tinha que fazer, né? E, cara, foi o seguinte, né? Eu comecei, cara, uma dificuldade imensa, porque o tributarista, ele recebe muito mais no êxito. Não existe a história do tributarista receber antecipado, um mensal. Agora que muda toda essa figura. Então, o maior problema também é que eu pegava muito cliente que era tudo no êxito. Sim. Então, eu fui fazendo uma carteira muito boa para daqui a 10 anos. Mas, no dia a dia, para mim, ainda continuou sendo muito custoso e eu comecei a ter que pegar um bando de demanda para suprir, né? Eu diria assim, só aos 27 anos ali, 2 anos ininterruptos, sem férias, sem nada, trabalhando para mim mesmo, né? Tanto é que você ligava no escritório, era o Mendel falando com a voz afeminada, assim. Mendel e Associados, bom dia. Mendel secretário, né? Mendel, pera aí. Ah, você gostaria de falar com o Dr. Mendel? Só um minuto. Oi, bom dia. Entendeu? Então, eu era o secretário, o estagiário, o cafezinho, eu era o advogado. Aí eu comecei a uma salinha que era só eu. E aí toda vez que o cliente ia lá na sala, eu ia falar, cara, tudo... Eu que atendia, né? Ô, você desculpa que a secretária acabou de dar uma saidinha, aí eu que tenho que... Peraí, a secretária foi buscar um café, ô, chamar a ela. secretária tá no banheiro, mas pode deixar que eu vou te atender, entendeu? Aí, numa dessas, cara, eu consegui reverter uma situação tributária muito boa de uma empresa, né? E aí foi a primeira vez que eu vi um dinheiro interessante na minha vida, assim, que foi aos 28 anos. Que eu vi
que eu vi um dinheiro, né? Que eu falei assim, caramba, esse dinheiro vai virar a minha chave, né? Vai mudar a minha vida. E aí ali eu tive duas escolhas. Ou eu pegava esse dinheiro para mim, comprava meu carro, saía da casa dos meus pais, ia viver de aluguel, num apartamento top, etc. Ou eu pegava esse dinheiro e reinvestiria todo no escritório, contratando gente, contratando equipe e tal, para eu poder crescer, né? Cara, foi uma decisão difícil. Foi uma decisão... Eu acho que você optou pela primeira. Comprou um carro top. Não, pior que... Queria, senão... Se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Sim, juro. eu sei, imagino. Então, porque eu seria uma pessoa isolada, né? Sim. É aquela velha máxima, né? Ah, sozinho você vai mais rápido, mas com a equipe você vai mais longe, né? Sim. E eu falei assim, cara, eu tenho a opção de viver com esse dinheiro aqui. Aí eu fiz as contas assim, eu falei, cara, se eu não fechar mais contrato nenhum, eu consigo ficar 2 anos sem fazer nada. Então, tudo que vier é lucro. E eu sempre fui um perfil preguiçoso. E eu falei, cara, que excelente, eu posso ficar 2 anos tranquilo. Aí eu falei, ou eu posso pegar esse dinheiro, investir numa estrutura, investir em equipe, investir em sociedade, transformar um ecossistema para daqui um tempo a operação não precisar tanto de mim na linha de frente. Pô, mas se eu fizer isso, eu vou demorar mais 10 anos para eu poder ter uma estabilidade, né? Sim. Fiz as contas e falei, Vale a isso, pena. vale a pena. Aí eu fui, Então foi 100% planejado a estratégia. foi 100% planejado, assim, mas assim, eu planejei em montar a estrutura, montar a equipe, etc, né? Só que o pior de tudo é que quando você pensa em fazer isso, né, você sabe que tudo depende 100% de você. Sim. E, cara, que medo, né, no início. Mas depois vira coragem, depois vira valentia, né? Sim. Então, no início foi muito foda, porque eu montei toda essa estrutura, mas eu também ainda não tinha cliente, né? Porque eu ganhei uma bolada de uma ação de um cliente. Ah, beleza, agora vamos pro mundo dos demais clientes. Como? Quando? Onde? O que eu tenho que fazer? Nessa época o marketing não tinha Instagram direito, no LinkedIn. Tinha, mas não era uma coisa tão ativa. A gente não conhecia esse negócio de inbound, outbound, marketing, SDR, BDR. Tanto é que isso nunca teve na história lá no escritório, né? Agora que a gente começa a ter uma equipe, essa experiência de usuário e tudo, mas sempre foi uma situação que dependeu muito de mim, entendeu? Se não fosse eu ali na frente, atendendo, conversando com o cliente, explicando. Então, eu sempre fui o comercial / técnico. Mas hoje é assim ainda ou não? Agora mudou bastante. Por quê? Porque hoje a gente está com uma equipe muito robusta, né? Hoje a gente está batendo aí quase 70 pessoas, que entre advogados, analistas fiscais, cientistas políticos, hoje já existem dentro do escritório núcleos, né? Então já existem o núcleo da Full Tech Service, que é uma modalidade onde a empresa entra dentro do nosso lar fiscal e a gente consegue otimizar em todas as áreas para ela, seja tecnológica, seja fiscal, seja jurídica, tributária, seja na parte política, sugerindo e alterando legislações favoráveis a determinados setores. A gente tem um núcleo... Isso aí a gente... Só dando uma palhinha aqui, pessoal. Contato é o Mendel, né? Isso daí a gente fechou com ele. Com Estamos certeza. trabalhando em cima disso. E tem Um uma trabalho satisfação. fantástico aí, né? Já desvendamos várias questões que podemos ajustar aqui tributariamente, Com certeza. podemos recuperar vários impostos. Então, pessoal, depois o Mendel vai explicar um pouquinho mais aí o que é. Com Full Tech certeza. Service. Não, vai ser o maior prazer, né? Assim, já adiantando, né? Estamos aqui em casa, né? Tentando aí fazer um trabalho excelente para a Nitron aí. Já detectamos algumas economias, alguns ajustes finos, algumas ideias que a gente está pensando para o futuro, né? Sim. Então, voltando lá dentro do escritório, tem essa modalidade que vocês conheceram. Tem um núcleo de transação tributário, que é uma equipe que só lida com débitos tributários no âmbito federal e estadual. Ali a gente gerencia mais de R$500 milhão. A gente tem um núcleo que é o núcleo de estratégias tributárias governamentais, que é um trabalho muito de relacionamento governamental junto a essa reforma tributária. A gente representa uma série de setores, do setor de infraestrutura, o setor do varejo, o setor do atacado no Congresso, para que as legislações tributárias sejam mais justas, né? Que a gente possa levar a visão prática de quem paga o tributo, né?
Porque não adianta a gente se preocupar numa legislação tributária que quem confecciona ela é quem cobra. Sim. Não, quem paga tem que participar, entende? E até em relação a relação governamental, Mendel, hoje o escritório fica em Brasília, né? Então Fica em todo esse Brasília. relacionamento você faz onde as coisas acontecem, que é lá. Exatamente. Eu sou de Brasília e fico em Brasília, né? Sim. E essa área de relacionamento governamental, depois da Lava Jato, ela se colapsou muito, sabe? Os parlamentares de Brasília ficam muito reticentes hoje em dia com empresas que são de fora de Brasília, porque eles ficam com medo da pessoa estar gravando, ou de muitas vezes o parlamentar genuinamente está ali recepcionando uma empresa, conversando, mas existe uma gravação capciosa, maliciosa, aí ele faz uma pergunta que vai usar isso para jogar numa mídia. Hoje tem ficado muito difícil assim um trabalho institucional verdadeiro, né? E por conta disso, os parlamentares eles acabam sendo mais abertos para pessoas que já são atuantes há muito tempo e que conhecem o nosso trabalho de uma forma técnica. Então, acaba facilitando esse trabalho para a gente, sabe? Sim. Então, por isso que hoje o escritório ele não depende tanto de mim da parte técnica, porque eu consegui trazer muita gente qualificada, entendeu? Então, hoje quem coordena o nosso núcleo de Helgov, né, de relacionamentos governamentais, é um cientista político já que está nesse mercado aí há mais de 15 anos. O núcleo de transação tributária tem envolvimento ali não só de advogados já com vasta experiência na área tributária, mas analistas fiscais, contadores, entendeu? Então hoje minha equipe já é Estruturada, né? estruturada e tem E vários. hoje tem o escritório e tem a TAC, que é o que vem mais nessa pegada de inovação tecnológica, né? Sim. Qual que é o nome do escritório? É Mendo e Melo Advocacia. Mendo e Melo Advocacia. Eu tava Mendel e Mendel. Mendo e Mendo, né? Que é MM, né? MM. E tem o escritório e tem a TAC, que é mais nessa pegada de inovação, tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a TAC também, como que ela funciona, quando que foi o começo da história da TAC, como que ela surgiu. Cara, então, depois de 2 anos ali, em 2020, não em 2027, né? Quando eu estava com 27 anos, eu conheci um engenheiro de software, um engenheiro de IA, que eles falam. E ele tinha uma tecnologia que ele já vinha trabalhando nela há mais de 5 anos. Quase, na verdade não, cara. Na verdade, se a gente está falando que ela tem 21 anos, então, enfim, já estava mexendo nessa tecnologia há uns 15 anos. Ele me apresentou uma tecnologia que era uma tecnologia mais de automação fiscal. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, isso aqui vai ser genial no futuro, porque além de eu ser um entusiasta do direito, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, né? Sim. Que eu falo, estudo e converso muito sobre inteligência artificial já há muitos anos, mas sempre foi algo assim muito teórico. Até eu conhecer essa tecnologia, eu vi que era uma tecnologia que ela estava 40% pronta para o mercado. E eu resolvi assumir essa tecnologia, né? Virei sócio desse engenheiro de IA e eu acabei internalizando ela dentro do escritório. E ali dentro do escritório a gente subsidiou ela com muitos dados, né? Então a gente começou a fomentar ela com muitos dados. A gente começou a fomentar com soluções que a gente gostaria que ela atingisse. E a gente começou a trabalhar incansavelmente nessa tecnologia até que ela deu os primeiros sinais de machine learning, assim, onde ela começou a ter determinadas aferições que não estavam previstas no nosso organograma inicial. E ali que foi que chamou a atenção da gente, porque a gente percebeu que existia uma tecnologia embrionária que se a gente se dedicasse ainda mais nela, ela poderia chegar a um momento onde ela conseguisse ter uma independência do próprio escritório de advocacia. E esse dia chegou. Quando esse dia chegou, a gente ficou um pouco assustado, eu confesso. E a gente falou assim, cara, tá na hora de oferecer essa tecnologia não para os nossos clientes somente, mas para o mundo, né? Vamos abrir as portas dela. E a gente abriu ela, acho que foi em 2021, 22. Não, foi em 2022. Há 2 anos atrás, a gente fez uma inauguração, a gente abriu o Parque Tecnológico lá em Brasília. Então, a TAC não fica no mesmo lugar que o nosso escritório. Então, a gente abriu uma empresa independente mesmo, uma tecnologia própria. E ela acabou sendo muito voltada para empresas que trabalham com produtos, né? Então, é muito voltada para atacado, varejo, indústria, empresas do agro. Por quê? Porque a volumetria de dados é absurda e por ser uma volumetria de dados absurda,
unida a uma complexidade tributária absurda, nada melhor do que uma tecnologia para fazer esse papel de esmiuçar, né? De ir no detalhe identificar erros e acertos. Que é por isso que a gente fala que na TAC a gente sempre está um passo à frente da Receita Federal, mas não quer dizer que a gente está tentando burlar o sistema, mas que a gente tem uma tecnologia tão avançada que ela não só detecta, por exemplo, oportunidades fiscais ou tributárias, mas ela identifica padrões que foram declarados de forma equivocada e que o contribuinte tem a possibilidade de fazer as correções antes de ser autuado ou fiscalizado pela Receita, porque depois de autuado pela Receita, né, ladeira abaixo, né, não tem o que fazer, né? Então a gente desenvolveu essa tecnologia, né? Estamos com ela no mercado aí há 2 anos e tem sido uma grata surpresa, porque a gente não só oferece a tecnologia, né, hoje em dia para ser implementada dentro das empresas, mas a própria tecnologia faz parte do escopo do nosso escritório de advocacia, que é uma das pernas que a gente tem desse núcleo de Full Tech Service, onde a gente oferece automação fiscal, entendeu? É bem louco, Mendel, que a gente estava no evento, né? E quem falou sobre a sua empresa foi um colega nosso lá que a gente conheceu no evento, o Espina. Ah, né? sim, é verdade. E ele falou muito da sua ferramenta. Foi. Né? A gente falou, nossa, existe isso? É. Né? A gente falou, caramba, que fantástico, né? Não, quero conhecer, né? Aí você apresentou a ferramenta, Foi. aí você apresentou o Full Tech Service, você falou, não tem como ficar fora disso. É. A gente precisa disso. Não, foi... E você sabe, cara, que essa metodologia que eu desenvolvi lá no escritório, que é essa Full Tech Service, né? Foi muito por conta do tema que a gente ainda vai abordar aqui, que é a reforma tributária, né? Sim. Eu acompanho ela desde 2019. Então, já vou até entrando nisso, né? O que é reforma tributária? É, O cara, que é esse bicho papão aí que já está assombrando muita gente? Os empresários hoje estão meio às cegas, ainda não sabem bem o que vão pegar logo mais aí. Parece que 2026 começa a transição, 2026 né? começa. Mas conta um pouquinho mais agora, entrando já no tema, o que é Tá. a reforma tributária. E até entrando no tema, ô Mendel, mas eu queria que você falasse uma questão. A reforma tributária é uma boa ou não? Não, não é uma boa. Valendo, né? Não. Valendo, não. Não, o que acontece, né? Eu estou acompanhando a reforma tributária já tem alguns anos, né? A reforma tributária ela é falada no Brasil há mais de 20 anos. Sim. Mas era algo assim que era impossível de ser emplacada, né? Em 2019, né, no antigo governo ainda, o Paulo Guedes levantou muito essa bandeira da reforma tributária. Então, foi muito à tona, né? Tanto é que o governo Bolsonaro, o propósito deles maior era, em 4 anos, emplacar uma reforma tributária que até então o Brasil não tinha tido, né? Só que eles não conseguiram, né? Por questões políticas, força parlamentar e etc. Aí veio esse atual governo e soube ministrar isso melhor, soube trabalhar isso melhor para ser aprovado. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista em relação à reforma tributária desde 2019, o antigo governo ainda. E muita gente me taxava como louco, maluco, você não sabe de nada, a reforma tributária vai ser incrível, vai ser maravilhosa. E eu sempre perguntava, vai ser incrível para quem? Né? Para o governo ou para o contribuinte? Veio o atual governo, eu ainda continuei muito crítico e muito pessimista. O pessoal, não, você está viajando, vai ser ótimo, vai ser uma reforma tributária para simplificar. O que é o propósito da reforma tributária? Assim? O que ela está no centro dela? É alterar completamente o sistema tributário brasileiro. A gente convive com esse sistema tributário já há 60 anos. O Brasil é um país continental, onde ele é classificado sempre entre o primeiro ou o segundo país onde tem uma complexidade tributária maior do mundo. Então a gente sempre está ali, o primeiro ou o segundo do mundo, a gente sempre está nos melhores rankings da complexidade tributária. E hoje a gente está batendo ali 34%, 36% de tributo direto e indireto sobre o faturamento. Então vai assumir também esse posto aí? Não, a gente vai continuar em primeirão. Agora Primeirão. a gente vai... Tava brigando entre segundo e primeiro, agora Não, vai ficar agora, primeiro disparado. agora a gente ganha. Agora ninguém vai ganhar da gente, entendeu? E ali o governo prometeu, né, uma reforma tributária muito simplificada. E eu, obviamente, nunca acreditei nessa história. Né? Tanto é verdade que o que acontece? Né? Atualmente a gente tem o Código Tributário Nacional, que ele foi instituído ali em 1956.
E a gente conviveu com essa loucura, né? E a gente pega os doutrinadores da época, os escritores, eles falam de manicômio tributário, loucura tributária, ninguém entende nada e tal. 60 anos depois, a gente passa por uma nova reforma tributária que, segundo o que a gente olha, fala-se que nós estamos implementando um tributo moderno, que é o IVA, que ele começou agora, né? O IVA tem 40 anos na Europa, né? Sim. Não, Uma mas imitação, enfim, né? mas nossa, um IVA vai ser incrível e tal. Quando eles tentaram emplacar um IVA no Brasil, viu que o Brasil não é para amadores, já começou a mudar um pouco o discurso. Não, vamos para um IVA dual, vamos ser um IVA duplo. Aí o pessoal, pô, mas peraí, já mudou um pouco a historinha, né? Não, é porque é muito complexo. Pô, afinal, a gente tem mais de 23 milhões de normas tributárias, a gente não pode simplesmente apagar do dia para a noite. Não, então beleza. Aí na hora que foi emplacar o IVA dual, eles falaram, peraí. Vamos criar um outro tributo, um imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que é contra bens nocivos ao meio ambiente e ao ser humano. Aí o pessoal, pô, beleza, mas não era o IVA, mas já tem IVA dual, já tem o IS, que é o imposto seletivo. Não, tá, vamos emplacar. Na hora que foi emplacar, peraí. Tem um outro tributo também, contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Mas espera, esse tributo não existia, cara, a gente não está querendo simplificar. Não, mas é só ele. Não, então tá bom, beleza, então vamos lá. Aí na hora de emplacar, falou, olha, essa reforma não vai ter exceção, hein? Vai ser uma regra para todo mundo. E como vai ser uma regra para todo mundo, não faz sentido mais a gente falar de benefício fiscal, incentivo fiscal, redução de alíquota. Não, então tá, regime especial, empresa do Simples, não faz mais sentido a gente falar disso. Não, vocês estão certos. Então, se não tiver exceção, realmente tem que ser uma regra para todo mundo. Ele está certo? Então, vamos manter essa regra para todo mundo? Vamos. Na hora que foi protocolar, peraí, e as exceções? Mas não ia ter exceção? Não, mas olha esse setor aqui, coitado. Não, Tá vamos precisando, emplacar, né? não, olha Coitado. aqui e tal. E cesta básica, e feijão. Não, realmente, vamos lá, fazer exceções. Aí protocolamos mais de 300 exceções na reforma tributária. Então tem mais exceções do que... Não, é a do que reforma das o- exceções. É a reforma das exceções. E aí o Sim. que aconteceu? O governo falou, fiquem tranquilos. Por mais que vocês achem que estejamos num manicômio tributário, não vai ser. Fica tranquilo, a gente vai protocolar um negocinho simples. Vai easy. ser bonito, Vai ser bonito. Não, então beleza, vamos lá, vamos aguardar. Aí veio o PL, Projeto de Lei 68, que foi a reforma simplificada. Ela chegou à primeira etapa dela com 300 folhas e mais de 500 artigos. Detalhe, o Código Tributário atual nosso tem 218. Agora veio uma reforma simplificando com 500. Aí veio a segunda etapa, calma, mais 200 artigos. Então a gente está falando de uma média de quase 700 artigos. Então realmente, simplificou, né? A gente saiu de um código de 200 para 700 e eu acho, posso estar muito enganado, mas quando algo é simples, não precisa ser tão dito assim, né? Então, para ter uma reforma com quase 700 artigos, coisa boa é que não é, entendeu? Sim. Então, assim, veio... E eu estou estudando isso até hoje, assim, tipo, a gente não consegue acabar de ler a quantidade de artigos. E, assim, eu que atuo nessa área há muitos anos, para mim já é difícil de entender. Imagina para... Você achar que pode ser Ó, a sério. Silvia falando comigo. Mas imagina quem é um empresário que está preocupado em ganhar dinheiro, faturar, reduzir custo. Ele vai ter que parar para estudar? Ele não vai, entendeu? Sim. Então a reforma tributária ela não veio muito para facilitar a vida. Não. Atualmente já é muito insano, né? Para você fazer qualquer pesquisa, para você poder lançar qualquer produto, comercializar qualquer produto, você já tem que fazer 200 mil pesquisas no estado, no município, na federação, para cada tipo de produto e tal. E como que vai ser isso agora? Vai ser Da mesma para forma? pior. Pra pior. É assim, brincadeiras à parte, né? O pessoal fala muito que a reforma tributária a longo prazo ela vai ser boa e vai mitigar e tal. Eu também acho isso. Só que pouca gente está falando do custo para se chegar até lá. É como se todo mundo falasse assim, cara, olha, nós estamos mudando para a Lua, mas lá na Lua vai ser incrível. Aí um levanta a mão e fala, mas como é que a gente vai chegar na Lua? Não, isso aí a gente vê depois.
Mas a Lua vai ser incrível. Olha, tem vários condomínios na Lua. Você pode comprar 200 metros quadrados, 500 metros. E fica nesse mundo, sabe? Reforma tributária lá na frente vai ser maravilhoso. O Brasil vai mudar. Não, pô, vai ser incrível, vai ser muito massa, vai ser top. Mas e até lá? O que eu tenho que fazer e quanto eu tenho que gastar para me amoldar à reforma tributária, entende? A gente tem exemplos, por exemplo, como a Índia, México, que passaram por reformas tributárias, que depois de muitos anos se demonstra que hoje existe uma simplificação tributária lá, onde realmente existe uma economia e etc. No Brasil, acredita-se também que a longo prazo, né, durante um bom tempo, com o tempo, a reforma tributária ela vai ser boa. Só que nesses países também demonstram o custo que as empresas, as pequenas, as médias, as grandes, não importa o tamanho dela, gastou para se adequar à reforma tributária. E a gente engana quem acha quem acha que a reforma tributária vai ser um meio onde as pessoas vão querer viver mais nas formalidades, né? Assim, dentro do sistema. É óbvio que não. É assim, a curva de Laffer, né, Renato? Tá aí para se falar. A curva de Laffer, né? Explica a curva de Laffer, por favor. Mas você acha que essa questão da informalidade, essas questões, isso vai acontecer nesse período de transição ou após também? Eu acho que no nos período, dois. Antes, durante e depois. Porque, cara, essa reforma tributária, o que ela está prevendo, né? Ela está prevendo que, como se fosse, não tem empresa do Simples hoje? As empresas do Simples hoje pagam o DAS, né? E ali ele conglomera todos os tributos, né? PIS, COFINS, RPJ, CSLL, INSS, às vezes ISS ou ICMS, a depender da operação. Ele aglutina tudo, você emite só uma guia e paga ela. Sim. A história vai se manter parecida, porque a gente vai desconstituir para todos, inclusive das empresas simples, PIS, COFINS para CBS, o ICMS SS para IBS. Então vai haver o pagamento de CBS e IBS. Para haver esse pagamento, haverá a possibilidade, por exemplo, de todo e qualquer tributo que você pagou na entrada, você se creditar com um tributo na saída. Hoje as grandes empresas fazem isso, que são do lucro real, né? Do regime não cumulativo que a gente fala. Então ela usa todo o tributo que ela paga na entrada com a saída, né? De PIS e COFINS. A ideia da reforma tributária é igual. Só que não está claro o que você vai poder tributar, entende? E como se dará. E se creditar também. Então não está claro como isso se dará. E o problema maior é que as empresas do Simples Nacional geralmente são empresas que não têm um faturamento tão alto e eles não têm condições, inclusive, de ter uma equipe fiscal interna dentro da empresa, né? Obviamente não. Geralmente eles têm um contador e o contador vai se ajustar e se adequar junto com a empresa no período de transição. Então, ali no início, as empresas certamente vão pagar mais tributo do que devem, que é o normal. Por quê? Porque a gente vai chegar um momento onde a gente vai viver um período de transição, onde o contador ele vai ter que fazer as declarações tanto do antigo sistema tributário como do novo, porque a gente está falando de um período de transição de 10 anos. E nessa situação de ter que ficar declarando no antigo, no novo, no novo, no antigo, no antigo, no novo, no novo, no antigo, vai ter muito erro e vai ter muito pagamento indevido. E aí o empresário, obviamente, que ele vai optar pela informalidade. Sim. Então, na minha humilde opinião, vai acontecer o quê? Aumento de sonegação. Vai haver aumento de dinheiro espécie. Vai haver aumento de contratos informais. Pagamentos out of system, né? Sim. E eu posso complementar? Vai ter aumento de contador louco. Contador, não. Os contadores vão tudo enlouquecer. Né? Os advogados na área Também, tributária né? vão tudo enlouquecer. Porque o contador, cara, imagina, ele tinha já a sua sistemática do simples, né? Ou a sua sistemática do presumido ou real. Sim. E o cara agora ele vai ter que conviver com as duas situações. E o pior de tudo, ele vai ter que conviver com as antigas legislações tributárias, que são essas que a gente tem hoje, que é enlouquecedoras, com as novas, né?
E esse período são de 10 anos? São Eu de achei 10 que seria até 2030, 2031. Tem todo o passo a passo, né? Até Tem 2029, tem a transição do IBS e tal. Exato. Você podia exemplificar um pouquinho para nós só, rapidamente? Vamos para as perguntas, que deve ter Sobre isso? também. Tá. Né? Então Se tá. não tiver, a gente pergunta. te A gente pergunta, não tem tá? problema. Vamos para as perguntas para a Bora. gente ir na sequência. Beleza, pessoal? Esse episódio em específico, né? E alguns próximos também, a gente vai mudar um pouco a dinâmica, né? Hoje nossa dinâmica aqui, nós temos 3 potes físicos, o verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde são perguntas mais tranquilas, o amarelo são perguntas medianas e o vermelho, perguntas mais apimentadas, tá? Hoje a gente fez o pote digital. Né? E como a gente fala da reforma tributária... É tudo capcioso. É tudo pote vermelho. Tudo pote vermelho. vermelho. Pílula Né? vermelha. Então a gente vai passar aqui na televisão, lá, vai chacoalhar o pote, tomatinho. Olha lá, hein? Qual é o impacto esperado da reforma tributária na carga tributária das empresas do varejo, especialmente as de pequeno e médio porte? Cara, o que acontece, né? A gente achou, né, que na reforma tributária eles já iam tratar das empresas do Simples Nacional. Ninguém está olhando para isso direito, sabe? Tanto é que é nesse PL 68, né, que é do Executivo, mas eles tratam de forma muito superficial. E existem outros PLs que estão tramitando na Câmara dos Deputados que tratam das empresas do Simples Nacional. Mas nenhuma está de forma aprofundada, sabe? Assim, tá sendo tratado ainda de forma muito superficial, porque obviamente que essa reforma tributária, a principal preocupação deles são com os grandes, porque os grandes é que vão arrecadar mais. Sim. Há uma promessa de que o governo vai manter o Simples Nacional na reforma tributária, mas isso é somente uma promessa, não existe nada concreto onde a gente possa olhar e falar assim, não, vai dar certo. Então, se continuar na mesma, como nós estamos na mesma, as empresas do Simples Nacional vão pagar exatamente igual a empresa do lucro real, lucro presumido, as grandes corporações. Então as empresas do Simples também tem um lugarzinho lá na Lua, lá que eles já prometeram. Exatamente. Prometeram um jardim lá para Jardim pra eles, eles. bem bonitinho, florido, mas ninguém está lidando com isso assim de uma forma incisiva. Então, para mim, o que vai haver o problema, porque o que acontece, pessoal? A alíquota tributária ela vai aumentar, de fato. Mas por existir essa modalidade de débito e crédito, teoricamente as empresas do Simples não vão ser impactadas. O que vai ser impactado é que o preço do produto final vai ser aumentado. Mas se ele aumenta abruptamente, o consumidor se desestimula a comprar. E ele vai acabar tentando fazer compras internacionais. Mas aí o governo ajudou ainda a galera das empresas de compras internacionais e agora está taxando até $50 aí. Vocês devem ter visto, né? Sim. Então, perguntando, né, sem dar grandes rodeios, qual o impacto esperado? Um impacto bem ruim. É um impacto que vai ser uma porrada, porque mesmo que haja essa existência do débito e crédito, eu acho que as contabilidades e as equipes fiscais elas vão demorar um pouco para se ajustar e entender como funciona essa modalidade, sabe? O impacto, pelo que a gente vê, o que a gente está conversando aqui, vão ser nas empresas de pequeno e médio porte e nas grandes também. Para todo mundo vai ser. Todo mundo. Tem alguém que vai se beneficiar com essa reforma tributária? Claro, o governo. O Só governo ele. vai amar essa reforma, e como ele já está amando, porque, vamos lá, a reforma, como é que funciona, né, a questão legislativa, né, tentando ser o menos chato possível. Primeiro vem uma proposta de emenda constitucional, para depois vir uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional é quando muda cláusulas essenciais da Constituição Federal, que a gente chama de cláusula pétrea, né? E depois da emenda constitucional vem o projeto de lei, que é esse PL 68. É nesse PL 68 que o Executivo está escrevendo como é que a banda deve tocar, que são esses quase 700 artigos aí. Ali, quando você analisa toda a operação, o que você percebe é um aumento de alíquota, uma pequeníssima mudança da sistemática tributária, mas, na verdade, no fundo e no cru, a gente tem trocado muito 6 por meia dúzia, sabe? Você acredita, então, que esse aumento de carga tributária
que eles estão criando agora é justamente para pagar a dívida futura. Ah, com Quer certeza. dizer, dívida presente Dívida que atual, é atual passada e no futura. futuro. É, exato. Entendi. Então, assim, querendo ou não, o nosso maior... Qual é o segredo do empresário brasileiro? Pergunto para vocês. Qual é o segredo, Renato e Ricardo? Ele consegue se Cara. adaptar a qualquer situação. Exatamente. Já vive em cenário de guerra, né? Exatamente. O nosso maior segredo tem eu adoro Marvel, né? Então tem um filme lá dos Vingadores que o Hulk precisa virar o Hulk, né? Porque pra ele virar o Hulk, ele tem que ficar puto, né? Sim. E aí ele vira pro cara e fala, cara, fica puto, você tem que ficar puto e tal. Aí o Hulk olha pro cara e fala assim, bicho, você não precisa me pedir isso não. Sabe qual é o meu segredo? Eu tô sempre puto. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, o brasileiro. É o brasileiro. A gente tá sempre na crise. Nossa, A gente, boa, hein? desde Dom Pedro I, desde Brasileiro Pedro é o Álvares. Hulk, então. Cara, a gente é o Hulk, entendeu? Daí que eles tiraram o personagem. É óbvio, entendeu? Porque assim, o nosso maior segredo é que a gente jamais saiu da crise. Sim. E o brasileiro ele vai se adaptar de um jeito ou de outro. E se a gente consegue se dar bem no Brasil, a gente se dá bem em qualquer lugar do mundo, né? Porque o Brasil não é para amadores, né? Exatamente. Então, pelo fato da gente ter essa fome e sede, né, de ganhar a vida, Sim. a gente vai conseguir passar por essa. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas a gente vai sofrer muito. E o governo vai continuar criando situações para aumentar a carga tributária. Entendeu? Top. Mas dentro disso, Mendel, você vê alguns setores que possam ter oportunidades de negócio daqui para frente, nesse meio da reforma tributária? Eu Demais. acredito que a parte da contábil, tributária, vão ter oportunidades aí na mesa, né? Muito. Já não sei em outros segmentos. O que você... É oportunidade de negócio, né? Não talvez, não para ganho tributário, mas de novos serviços. Novos quer dizer. serviços, Cara, novas muito. oportunidades. A área tributária, ela está tendo um movimento muito alto, né? A gente brinca que chegou a vez da Lava Jato do tributário, porque na época da Lava Jato, quem se deu bem foram os advogados da área criminal, né? Sim. Agora veio a questão da reforma tributária, Interessante. entendeu? Uhum. Por isso que eu brinco que veio a Lava Jato do tributarista, que veio a oportunidade dos tributaristas de fazerem dinheiro. Por que também eu falo isso? Porque 60 anos depois do CTN, né, da primeira emenda constitucional que deu lugar ao sistema tributário brasileiro, 60 anos depois, cria-se novamente dois sentimentos no coração dos empresários. Raiva e medo. Porque o medo é uma incerteza, porque a gente achou que não, mas a reforma tributária foi emplacada. E quem não tiver uma assessoria, quem não tiver uma equipe especializada, quem não se formar, vai sofrer essa porrada. E as empresas médias e grandes, elas obviamente são extremamente atentas e já estão buscando profissionais como a gente para tentar se adequar e se ajustar à reforma tributária pelo período de 10 anos. Então, oportunidade de negócio é só o que vai ter. Por quê? Porque as empresas agora vão buscar não só profissionais, consultorias para se adequarem, mas tecnologias para auxiliá-los. Porque se as empresas não buscarem tecnologias, principalmente as de grande porte, as de médio porte, elas vão tomar muita porrada. E é muito mais interessante investir em tecnologia agora do que simplesmente esperar ver acontecer, sabe? Sim. Então, na minha opinião, vai crescer muito a oportunidade na área tributária, na área fiscal, na área de tecnologias fiscais de automações. E eu diria mais ainda, assim, empresas de tecnologia que visem as automações internas dentro das empresas, do menor ao maior, vai se dar super bem nessa história. Porque se as empresas elas vão ter que se preocupar em mudança na parte tributária, ela também tem que se preocupar na mudança do fluxograma interno da empresa. De, às vezes, detectar profissionais onde eles poderiam ser realocados dentro da própria empresa para se tornar muito mais um ativo. Porque, às vezes, aquele profissional está se tornando um passivo dentro da empresa por má alocação daquele profissional, por falta de visibilidade e falta de automação. Entende? Então eu vejo sim muita oportunidade e também vejo muita oportunidade das empresas se ajustarem a partir de agora. Porque é muito difícil, né? Todo empresário, ele troca o pneu do avião voando, né?
A gente jamais vai primeiro fabricar um avião bonitinho para voar. Não. Sim. E se as empresas, como elas têm a oportunidade de começar a pegar um sistema tributário embrionário do zero, eu acho que seria muito mais fácil, até os pequenos e médios empresários, a buscar a informação e ir ajustando pequenas arestas dia a dia, entende? Desculpa até te cortar, Mendel, até para falar um pouquinho para nossa audiência, que é basicamente empresas do varejo aí, esse momento de buscar essas tecnologias, de estar antenado no mercado, ver o que está rolando em relação à reforma tributária, esse momento é agora ou ano que vem? Quando que é esse momento? O que você diria para a nossa audiência aí? Cara, eu diria para todos os nossos telespectadores para buscarem o quanto antes. Por quê? Quanto mais tempo ele deixar para procurar isso, mais caro vai ficar. Eu brinco no escritório que é o seguinte, tem 2 preços que se pagam no hospital. Um preço para você fazer um check-up anual e um preço da UTI. Preço de UTI sempre é 10, 20 vezes mais caro. E se o empresário ficar aguardando uma autuação, uma malha fina que ele vai cair do Simples Nacional para então se ajustar, o preço vai ser muito mais caro. Então, eu diria que o tempo é agora. The time is now, sabe? Assim, agora é a hora do empresário, porque ele não precisa nesse primeiro momento falar, não, então tá bom, então eu vou viajar, fazer curso, mentoria. Cara, não é o momento, inclusive, porque ainda está sendo confeccionadas as legislações, porque assim, o grosso já foi feito. Agora a gente lá no Congresso, na Câmara, no Senado, a gente vai bater as alíquotas referenciais, vai falar os percentuais das alíquotas. Então o empresário ele ainda tem um tempo para se ajustar. E o problema maior é que o empresário ele não tem tempo para se formar, principalmente quando a bomba explode. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, sabe aquela dica que todo mundo dá quando a gente está na faculdade? Estuda 1 hora por dia, tal. Eu diria para nosso público começar a querer entender 15 minutos por dia sobre essa reforma tributária. Porque, na minha opinião, empresário desinformado é empresário que perde dinheiro. E Mendel, você tem alguma metodologia, alguma ferramenta que o pessoal consiga acessar para entender como vai funcionar essa reforma tributária? Cara, então, eu coloquei como a reforma tributária como uma missão de vida na minha vida. Por quê? Porque a reforma tributária ela tem sido muito divulgada, mas ela vem ela vem muito fracionada. Né? Ela vem muito fracionada e ela vem muito eivada de vício, de ideologia, de romantismo, sabe? Às vezes eu pego profissionais altamente qualificados descendo o cacete na reforma tributária. Nem sei se eu poderia falar isso, né? Fica à vontade. Mas, espaço é seu. Mas falando super mal da reforma tributária, aí eu vou em placa e falo, cara, o cara tem razão, deixa eu olhar aqui o documento dele. Aí quando eu pego e dou uma lida no artigo, na publicação que ele colocou, você percebe que tem muito mais uma raiva do governo do que da reforma tributária em si. Sim. Aí você, ficou um pouco romantizado o que ele está debatendo aqui. Aí às vezes a gente pega profissionais que estão super defendendo a reforma tributária, não sei como, mas está lá defendendo a reforma tributária que vai ser incrível. Quando você olha, ele tem coligação com o governo, ele é apaixonado pelo governo, então acaba não sendo uma opinião sincera. E como eu estou lá, de trás dos bastidores, representando uma série de entidades de classe, eu falei, cara, eu tenho como um propósito de vida passar para as empresas o que de fato está acontecendo. Objetivo e direto. O que de fato está acontecendo, o que de fato eu preciso fazer, eu me preocupo agora, amanhã, depois, o que eu faço? E eu te diria o que, Renato? Hoje, até os próprios profissionais da área tributária, eles não estão tão preocupados ainda com as empresas do Simples e os pequenos empresários. Porque ainda ninguém está falando disso para eles e também, querendo ou não, muitas vezes não é interessante do ponto de vista financeiro. Então, hoje, existe uma escassez muito grande para as empresas se ajustarem à reforma tributária, as pequenas e médias empresas. Mas a gente tem essa capacidade, que é a ATAC, onde a gente pode auxiliar e apresentar como o cenário vai se dar daqui para frente. E eu super me disponho assim a fazer encontros, né, com empresários para poder explicar ali, encontros, bate-papos de 30, 20 minutos para falar da reforma tributária. Não cobro R$1. Não é meu intuito ganhar dinheiro para explicar da reforma tributária para as empresas, para elas entenderem.
Então, eu, inclusive, tenho feito vários seminários, webinar, eu tenho um universo, né, ali o Universo MM que vocês participam, onde ali eu trago informações, eu vou, nesse primeiro momento, eu vou atualizando as empresas sobre o que está acontecendo. E existem aí mentorias onde os profissionais têm vendido cursos, né, para os empresários, para eles poderem se adaptar à reforma tributária. Mas, na minha opinião, ainda é too much, porque ainda está muito na teoria. Então, até me disponho aqui, se a gente depois quiser. Bora lá. Vai criar precisar. Vamos Precisar até, né, até pelo propósito da Nitron hoje, né, que é ajudar os nossos clientes, né, a crescer, né. Acredito que vai ser um momento que eles vão precisar de ajuda, né. E a gente vai precisar dessa ajuda, contribuir com essa ajuda. Cara, já que você nos apoia aqui, se puder apoiar os nossos clientes também, vai ser fantástico. Cara, vou com né, certeza. dentro da Universidade Nitron também. Acho que seria legal até fazer o convite aqui para você agora, Mendel. Se possível, né, quando for o momento que você falou, né, de disponibilizar cursos, eu acho que de forma até gratuita, né, para os nossos clientes aqui. Hoje a gente tem uma base de mais de 8.000 clientes aqui que tem interesse no assunto e a gente conseguir divulgar isso dentro da Universidade Nitron, né? Nossa, fazer uma trilha de cursos com os temas, separando, né, por acho que a gente assuntos. não falou pro Mendel, né? Da Universidade Nitron. Até falar de novo pro público aí, pro Mendel. Fala aí, pode falar, conta aí. Não, a Universidade Nitron é uma plataforma de educação que nós estamos disponibilizando para os nossos clientes, né? Onde que nossos clientes também conseguem disponibilizar para a base deles, para os funcionários, para os colaboradores. É meio que um efeito em cascata, tá? A princípio é uma plataforma 100% gratuita. A gente está concluindo aí, fechando com alguns parceiros, professores como você, que está nos dando uma aula hoje. Mas a ideia é levar esse conhecimento e esse entendimento para os empresários, né? Então, todo que é assunto que faz sentido para o empresário brasileiro, para o varejista, então, tem temas como você fazer a exposição dos produtos na sua loja, como você precificar o seu produto, e agora entrando na questão da reforma tributária também. Cara, conta Ter comigo. o controle financeiro, né? E Sim. agora, como calcular seus tributos. Cara, contem comigo, vai ser um prazer, tá super alinhado aos nossos propósitos lá do escritório e ao meu pessoal, assim. Sim. A nossa ideia é disseminar a informação, Sim. né? Então, na minha opinião hoje, o profissional que guarda informação para si mesmo, ele tem muito pouco a oferecer, por isso que ele guarda informação e ele tem medo de perder. Sim. E o bom profissional é aquele que entrega as informações todas, porque o grande profissional não é aquele que tem informação, é aquele que sabe o que fazer com a informação, né? Então vai ser o maior prazer que tem. A gente pode fazer encontros aí, 2, 3, 4 encontros, 5 encontros, Sim. onde eu vou falar de uma forma mais simplificada, de uma forma mais aberta e objetiva. Contem comigo. Não, maravilha, Mindo. E até uma extensão da Universidade Nitron, né? A gente tem aqui o evento que é o Conecta. O Conecta, na verdade, é onde a gente traz os parceiros, nossos clientes. É um encontro onde a gente faz uma troca de conhecimento, de informações, e a gente traz palestrantes para passar um pouco do conhecimento, né? Eu acho que seria interessante... O próximo agora provavelmente vai ser na feira da Becasa, né? Que massa. Vai ser em agosto. Fica o convite, Mendel. Opa! Palestrar aqui para o nosso time, Bora. para os nossos clientes, para os nossos parceiros aí, para a gente conseguir já caminhar nesse propósito aí de orientá-los e ajudá-los. E de promover esse conhecimento, né? Que é importante para todos nós. Cara, o foco, né, meu, assim, o advogar, né? Advogar é o avocare, né? Aquele que fala em nome de outro, né? Sim. Ou que fala em nome de outro, ou que fala aquilo que o empresário gostaria de entender, inclusive, né? E minha missão de vida, cara, é formalizar, é informar. Não, peraí que ficou ruim isso aqui. Mas é trazer a informação de uma forma clara e objetiva, porque dessa forma o empresário acaba crescendo, né? Sim. Então, meu intuito está totalmente alinhado. Contem comigo aí. Vai ser um prazer. Bora lá para agosto, então. Mendel, a gente vai dar continuidade aqui às perguntas, né? Vamos chacoalhar esse potinho aqui para ver o que sai. É só potinho vermelho mesmo. Só potinho vermelho. Só potinho vermelho, né? Não tem como. Vamos lá. A reforma tributária realmente simplifica o sistema para os varejistas ou adiciona uma camada de complexidade? Acho que já até respondeu, cara, no né? primeiro momento ele está adicionando essa camada de complexidade, né? Eu acho que simplificar vai ser daqui uns 10, 15 anos, que realmente vai ter a simplificação.
Mas até lá, essa camada de complexidade vai ser gorda e vai continuar, entendeu? Ainda mais com os 700 linhas. Com as 700 linhas, onde nós, os profissionais, estamos tendo que se matar para entender, imagina na hora que chegar no dia a dia, né? Perfeito. Vamos chacoalhar esse potinho aí. Vamos ver mais Mais uma. uma pergunta. Como a potencial redução de incentivos fiscais afetará o setor de varejo e quais podem ser as consequências para a dinâmica do mercado? Complexa essa pergunta, hein? Mas só para o nosso público entender o que significa também, né? Porque a partir de 2026, os benefícios e incentivos fiscais tendem a cair, né? Então, se o empresário... Isso cabe mais às empresas do presumido e do real. Empresas do Simples Nacional não vai ter tanto impacto porque ela não tem um incentivo fiscal, ela tem um regime especial. Mas a partir de 2026, todo e qualquer benefício ou incentivo fiscal de ICMS ou outros tributos, eles tendem a reduzir a zero e isso vai impactar abruptamente o mercado. Porque, vamos lá, existem vários setores que conseguem sobreviver por conta de determinados incentivos e benefícios fiscais, porque a margem é muito apertada. Quando isso for retirado das empresas, o impacto vai ser em cascata, né? Vai ser feito em cadeia, porque vai aumentar o custo de operação para todos, então vai haver um aumento de custo, inclusive para os pequenos varejistas, porque vai haver um aumento abrupto do custo da operação deles, né? E se não for tratado de uma forma bem formalizada e mastigada das empresas do Simples Nacional, se esse regime vai manter ou não, eu diria que do jeito que está, se for aprovado do jeito que está, eu diria que mais de 80% das pequenas empresas vão ter um impacto de mais de 100% da operação, entendeu? Vixe, Maria, pelo amor de Deus. E até aproveitando esse tema, Wendel, as empresas que estão em localidades que têm incentivos fiscais aí, como a Zona Franca de Manaus, Espírito Santo, Minas Gerais, algumas coisas no Rio, como que você vê, qual que é o impacto para essas empresas que estão nesses estados? O que a gente percebe muito hoje, né? Tem empresas que elas acabam migrando, né, para determinados estados, como é o caso do Espírito Santo, que tem alguns benefícios ali, que é o Compete do Espírito Santo, que é um benefício fiscal de ICMS absurdo. A gente vê muita empresa indo para a Suframa, Zona Franca de Manaus, porque tem incentivos até de tributos federais. Mas isso tudo tende a cair. Por quê? Principalmente pela sistemática tributária que vai mudar. Porque falando um pouco de tributo, mas não querendo ser muito chato, para ser cobrado um tributo, ele tem que ter sido gerado por algo, que a gente chama de fato gerador. Então, por exemplo, o ICMS. O fato gerador do ICMS, para se existir a figura do ICMS, tem que haver a circulação de mercadoria. Por isso que ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, quando você traslada a mercadoria, você paga ICMS. Só que agora vai ser diferente, porque o ICMS vai ser aglutinado com o ISS, vão chamar de IBS, e o fato gerador não vai ser mais a circulação, vai ser a entrega da mercadoria. Então, pouco importa se a empresa está na Zona Franca de Manaus, no Espírito Santo, São Paulo, do Iapoque ao Chuí. O tributo vai ser pago quando for a entrega da mercadoria. E os benefícios e incentivos fiscais vão cair. Por isso é que as grandes empresas já estão se socorrendo a consultorias tributárias e fiscais para se reajustar. Porque pensa bem aqui comigo, essas grandes varejistas. Só uma perguntinha. Isso vai ser uma alíquota única para esse produto no Brasil inteiro. Não vai No Brasil inteiro. Não vai ter Não vai ter divisa exceção. Não vai ter. estado. Porque vai ser o IBS, né, que é o produto, e ele vai ser cobrado no destino final. E quem vai dar essas alíquotas referenciais é um órgão que foi criado agora com a reforma tributária para aumentar um pouquinho a complexidade tributária brasileira, que é o Comitê Gestor do IBS. Então, vai ser uma equipe, né, do governo que vai intitular o ICMS, que é o IBS, que é o ICMS mais ISS, em todos os estados brasileiros. Então, pouco importa onde você estiver, entende? E é por isso que eu estava falando que essas grandes varejistas já estão contratando consultorias como a nossa, porque a operação dele vai
vai ser alterado de uma forma muito grande. Então pensa assim, uma grande varejista, uma grande atacadista que tem, sei lá, o centro de distribuição lá no Espírito Santo, que eles gastaram tipo 300 milhões de reais para construir. Daqui a 3 anos, vai valer a pena estar lá se a empresa é de São Paulo, por exemplo? Não. Então eles já precisam se readequar e se estruturar e fazer conta mesmo para ver se vale a pena manter lá ou retornar com essa empresa, né? Zona Franca de Manaus, a reforma tributária meio que manteve a Zona Franca de Manaus, né? O projeto inicial era ser extinto o IPI, que é o Imposto de Produto, né, de industrializados, o PIS e COFINS ser substituído pelo CBS. Mas eles não fizeram isso, eles só substituíram o PIS e COFINS pelo CBS e o IPI vai ser mantido, que vai ser o IPI Zona Franca de Manaus. É só o IPI que fica agora. Agora é só IPI. Então as empresas que não estão na Zona Franca de Manaus, que industrializam, vão ter que pagar o IPI Zona Franca de Manaus para equalizar as contas na Zona Franca de Manaus. Sim. Mas que também ao longo prazo vai ser extinto. Então, dentro desses 5 anos, 6 anos de transição, a gente vai ver uma movimentação gigante de estrutura das empresas, mudando para lá, para cá. Com certeza. Voltando, Desfazendo retomando, CD, refazendo CD, novas indústrias, desfazendo indústrias em locais estratégicos. Não, isso já tem acontecido, esse movimento já... Olha, eu, desde quando essa emenda constitucional foi aprovada, que a gente tem tido uma alta demanda de grandes empresas já para estruturar e se adequar para a nova sistemática tributária que vai acontecer daqui a 3, 4, 6, 10 anos, porque são operações que envolvem milhões, se não bilhões, né? Entendi. Então a gente mesmo já teve está tendo uma alta demanda por conta dessa situação. Sim. Mas é porque essas grandes corporações conseguem fazer a estrutura, né? Então a gente fala que é um efeito assim, primeiro eles vão bater nos grandes, depois nos médios, depois os pequenos. E esses estados que tinham os incentivos fiscais estão bem felizes, né? Cara, eles estão emputecidos, né? Então, na verdade, está tendo uma guerra fiscal, Sim. né? É, o que os governos, né, os governadores têm ficado extremamente emputecidos. Eles têm brigado muito sobre como vai ser esse comitê gestor, como é que vai ter de benefício, como é que vai ser incentivo fiscal, entende? Pensando como que eles vão trabalhar, então, conseguir fomentar empresas na cidade, Locais, no né? estado. Não vai. Não vai ter como, né? Mas aí que tá. Eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, né? Porque eu pretendo não ser perseguido. Mas se a gente olhar, que aí agora vocês vão entender por que a galera fala que eu sou, um dos motivos da galera falar que eu sou um pouco doido. Porque olha só, quando a gente pega a reforma tributária e a gente analisa a sua estrutura, a sua essência, a gente observa que existe um monopólio de poder muito grande por trás dela. Porque veja só, eles estão criando o comitê gestor do IBS, onde vai ser um comitê onde vai envolver vários membros de diversos estados, mas vai ter um presidente. E esse presidente ainda não está muito claro, nessa segunda etapa esclareceu melhor. Mas vai ter um presidente do comitê gestor do IBS. E são eles quem darão as alíquotas referenciais de todos os estados brasileiros. Então, o que isso significa dizer? Ah, o Renato virou governador do estado de São Paulo. Pô, que beleza, caramba, muito massa. Aí eu sou o presidente do comitê gestor do IBS. Eu falo, Renatão, o IBS aqui no estado de São Paulo é 30, tá? E você vai ter que tributar 30. Aí você fala, pô, Mender, caramba, eu sei que foram esses estudos e tudo, mas assim, vai desestimular muitas empresas aqui no estado de São Paulo. Eu poderia, por um acaso, reduzir a alíquota tributária desse IBS? Aí eu falo, claro, Renato, pode muito. Só que depois de 4 anos, se tiver prejuízo fiscal, você responde por isso, tá? Porque eu já te dei a alíquota referencial. E você está querendo trabalhar abaixo dela. Então, assim, vai lá, faz. Mas você vai responder por isso. Você vai querer fazer? Não vai. Aí você fala, não, então eu posso aumentar a alíquota? Aí eu falo, pode, mas seu vizinho não vai aumentar. Então isso vai acabar ficando um pouco na mão do comitê mesmo, entende? O governador, o governo, ele não vai ter tanta possibilidade de brigar por empresas no seu estado. Então, por isso que dizem que a guerra fiscal tende a diminuir. Mas que eu duvido muito, porque o comitê gestor do IBS,
ele vai estar tratando não só do ICMS, mas do ISS de todos os municípios daquele estado. Então, assim, a briga vai ser grande. Só para vocês terem noção que a gente já está sofrendo a reforma tributária de uma forma velada e a gente não percebeu, na hora da aprovação do PL 68 da reforma tributária, existia um dispositivo lá onde falava assim, o IBS, que é a junção do ICMS e ISS, o IBS, ele vai ter uma alíquota referencial que ele vai considerar o período de arrecadação de cada estado do ano de 2024 a 2028, para que em 2029 tenha a alíquota referencial do IBS, que ela vai valer até 2078. Por que 2078? A cabeça dos caras. Mas aí, beleza. Não, então ninguém sabe, tá? Não, então beleza. Na hora da aprovação, eles foram retirar esse dispositivo. Mas aí, a notícia já tinha sido espalhada. Então, todo o governador ficou preocupado em relação a qual seria a alíquota referencial em 2029 daquele estado. Quando falaram isso, eu virei e falei, obviamente, os estados vão aumentar a alíquota de ICMS. Mendel, você é um louco, perturbado e tal. O que aconteceu no início desse ano? 17 estados da federação aumentaram a alíquota de ICMS. E veja só, quando a gente aumenta a alíquota de ICMS, a gente aumenta o custo da operação dentro das indústrias, das empresas, igual aqui. Se houve um aumento do custo da operação, vai haver aumento do custo do produto. Se vai haver aumento do custo do produto, o consumidor final vai pagar mais caro por aquele produto. Se o consumidor final vai pagar mais caro, o índice que regula o preço do consumidor, que é o IPCA, vai aumentar. Se o IPCA vai aumentar, a inflação vai aumentar. E a previsão é que vai haver aumento de 10 pontos percentuais só com esses 17 estados aumentando a alíquota do ICMS. Significa dizer, pequeno e médio empresário ou grande empresário, que se você não faturar esse ano 10 percentuais a mais do que ano passado, você está no prejuízo. Por conta da inflação, que é reflexo direto da reforma tributária. Entendeu? Então, assim, ela já está aí. O impacto já está existindo, né? Então, é preocupante. Bora para mais um? Bora, na hora. Vamos chocolhar o potinho, pessoal. Bora lá. Ficou bonitinho esse potinho, né? Tá mesmo. Os varejistas têm suporte adequado do governo para se adaptar às novas exigências tributárias impostas pela reforma? Isso é claramente, essa aí é a mais capciosa, né? Suporte nenhum, meu amigo. Suporte quem tá dando, vocês viram aí no Garantia Rio Grande do Sul. Joe, é isso? A garantia sou Joe, né? Vocês estão vendo no Rio Grande do Sul aí, tanto que o governo tá dizendo. Sim, Vocês tá podem ajudando. cortar, né? Não sei se vão me lascar com a gente. Tá ajudando bastante. Tá ajudando, né? Vocês estão vendo, né? É, Vocês viram a ponte que o governo construiu e o setor privado construiu, né? Sim. Então, Eu fui lá, cara. Eu fui lá você ver foi, lá né? e dá pra ver exatamente que eles estão ajudando. Então assim, É o povo ajudando o povo. Povo mesmo. é o Tem- povo pelo é, povo, né? E eu tenho percebido que tem sido até preocupante falar essa frase, que tem muita gente que está sofrendo retaliação em Sim. usar essa expressão, sabe? Povo pelo povo. Mas é a realidade, Mas né? é a Isso realidade. aqui. E o suporte, cara, nenhum, zero, não tá tendo suporte de nada. Na verdade, o suporte é eles estarem propagando que vão fazer uma melhoria, né? Mas por incrível que pareça, até esses dias eu peguei uma fake news. Uhum. Aí, não sei se fala, né? Tá tudo, pode falar tudo É. ainda. Fake news do próprio governo falando da reforma tributária. Onde lá na reforma tributária eles falam assim, pô, agora vai haver um novo tributo, vai ser só um IVA, só vai ter o IBS. Vai acabar tudo, PIS, COFINS, RPJ, TCL e Só tal, tem um. por um IVA, que é o IBS. Aí eu, caramba, como assim, bicho? Na página oficial dos caras, os caras não estão falando do CBS, não estão falando do imposto seletivo, não estão falando disso, aquilo, acolá, entendeu? Sim. Então O suporte que eles vão dar é, na verdade, na fiscalização, né? isso aí, Fiscalização, a fiscalização vai fiscalização, ser suporte. perfeita, né? Você se prepara. Bora pra mais uma, pessoal. Como os varejistas podem se preparar para o aumento da carga tributária e quais estratégias podem ser adotadas para mitigar esse impacto? Cara, isso aí a gente até já conversou um pouco aqui, né?
Eu diria assim, que se o pequeno empresário, o varejista, já pudesse se formando aos poucos, sabe? A gente, inclusive, pretende soltar mais informações, informativos, né? A gente vai fazer esse canal aí com vocês para dar essa informação. Mas eu diria que o empresário, se ele pudesse começar a se formar agora, porque a gente tem a gente tem uma faca de dois legumes, né? Como diz o outro. Porque o empresário, ele não tem tempo para se preparar para tudo que acontece no dia a dia dele. Mas se nós já estamos falando de algo que vai acontecer de forma iminente, é algo certo, algo que não tem como voltar atrás, que as grandes empresas estão fazendo, por que que o pequeno e o médio empresário, ele não pode já começar a se preparar em assistir alguns cursos, já começar a ler algumas matérias, já começar a se formar? Porque se o empresário ele continuar vendido pelas informações fiscais e tributárias como ele andou esse tempo todo, ele não vai sair da mesma, entende? E, na verdade, a gente tem que enxergar essa reforma tributária como uma oportunidade do empresário começar a se formar do zero. Sim. E ele não precisa pagar faculdades, cursos caríssimos. Não, é começar a entender pelo menos o básico. Como funciona, né? Como funciona. Sistema. Não ficar mais assim tão vendido na mão dos profissionais da área, porque é muito importante o empresário ele ter um mínimo de conscientização nessa parte tributária e fiscal, porque aí ele tem capacidade até de um crescimento mais sustentável, sabe? Até falando com relação a mitigar esse impacto, né? Hoje se fala muito sobre planejamento tributário, né? E o pessoal usa muito o regime de cada empresa, real, presumido ou simples, para poder tentar mitigar o impacto do imposto, né? Você acredita que não terá isso no futuro? Então, existe a promessa na Lua, né? Existe aquela promessa que eles falam que o simples vai se manter, um regime especial para pequenas e médias empresas. O real, presumido, você acha que vai cair? O real vai cair, cair, porque, na verdade, pode ser até que piore, né? Porque a ideia é, por exemplo, empresas do presumido que não podem se creditar, elas vão poder se creditar. Mas a alíquota ela vai subir exponencialmente. Então, assim... Vai ter que se acreditar, né? Vai ter que ser o real. Vai ter que ser o real. Todas as empresas debita e acredita, né? Debita e acredita. Mas o que eu vou poder me debitar e acreditar ainda não está esclarecido, entendeu? Beleza. Próxima, pessoal. Bora lá chacoalhar o potinho. Vem um azul aí, nada. Só vermelho. Só vermelho agora. Quais serão os desafios para o varejo com a nova regra da tributação no local de consumo, especialmente em relação à fiscalização? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sim. Mas eu acho que essa parte em relação à fiscalização é importante. Como eu até expliquei, né? A sistemática tributária ela vai ser alterada. Então, vai se pagar o tributo sobre o consumo no local. Sim. Então, é chegando no local que você paga o tributo. A fiscalização vai ser como nunca, né? Porque a fiscalização sobre produtos sempre foi algo muito incisivo, né? A malha fina sempre ficou muito no pé dessas pessoas. Mas eu acredito que a fiscalização ela tende a aumentar, porque assim como nós temos uma tecnologia, a Receita também tem as suas tecnologias, né? Então, eles têm, por exemplo, a IA deles, que é a T-Rex, que está lá, acho que desde 2010. Então, assim, eles têm uma tecnologia muito de ponta, que as empresas não têm capacidade de orçar e segurar uma tecnologia como essa. E como vai começar uma tributação do zero, eles já vão preparar a tecnologia deles do zero. Então, eu acredito que a fiscalização ela vai ser sempre alta, porque o foco da fiscalização é arrecadar. Eu brinco com o pessoal que eu falo, galera, Receita Federal é receita, ela não é despesa federal. Ela é o financeiro da União Federal, entendeu? Sim. E as secretarias de Fazenda, elas são o financeiro do Estado. Então, elas vão para cima e não tem dó, entendeu? E até tirando uma dúvida em relação a isso, né, da tributação no local de consumo, Wendel, como que vai funcionar com o serviço, a prestação de serviço? No local também? No local também. Então, a empresa pode ser do Espírito Santo prestando serviço no Rio Grande do Sul. Vai pagar no Rio Grande do Sul. Então, tanto o consumo de bem quanto o consumo de serviço vai ser no local, entendeu? Sim. Então, não importa. Vocês estão aqui em São Paulo. Independente de onde o serviço é... Quer dizer, é onde ele é executado, no caso, né? Ele é onde não é onde a empresa está estabelecida. Não, nunca vai ser. Só que aí que começa existe uma discussão sobre isso, né? Então, por exemplo, eu sou advogado. A gente atua para vocês de forma online. Sim.
Eu sou consultivo. Eu estou prestando uma consultoria. E essa consultoria, eu estou te prestando uma consultoria via Meet. Só que eu estou sentado em Brasília e você em São Paulo. Aonde eu vou pagar esse IBS? Entendeu? Então, aí que começa a dar tilt na minha cabeça. Porque, Não só na sua, que agora eu fiquei doido. porque assim, eles falam assim, vamos tentar trabalhar com uma reforma tributária que seja adequada à nossa vida de hoje, né? Sim. Cara, então não é essa reforma tributária que tinha que ter sido aprovada. Não era o IVA Sim. de um tributo de 40 anos atrás que a gente tinha que ter dado emplacado. Mas a gente tinha que observar, por exemplo, o aumento de trabalhos informais que estão crescendo. A quantidade de Uber, iFood, profissionais autônomos que estão aumentando. Sim. A gente tinha que observar que a arrecadação de INSS ela diminuiu abruptamente nos últimos anos. Por quê? Porque parou de se ter muitos profissionais seletistas e passaram-se a ser profissionais PJs, a profissionais independentes, a profissionais autônomos. Então, será que a gente não tinha que olhar para esse tipo de serviço? Não está havendo um aumento abrupto de inteligências artificiais como a minha, que são serviços todos entregues em nuvem? Não era disso que a gente tinha que estar conversando? Não era? Então, assim, a gente está vendo aí um desequilíbrio financeiro absurdo entre as grandes corporações tecnológicas e as empresas, às vezes nacionais, ou empresas que trabalham com produto, matéria física, diferente de grandes plataformas como Facebook, Meta, né? Como Instagram, Sim. que eles trabalham não com produtos físicos, mas todos tecnológicos via nuvem. Será que a gente não tinha que estar olhando mais para esse tipo de situação do que os pequenos varejistas? Entende? Assim, será que não era a oportunidade da gente pensar daqui para frente o aumento de criptomoeda? Tudo vai mudar, né? E por Tudo que isso vai não mudar. muda, né? Então, assim, a gente está se esforçando ao máximo para emplacar uma reforma tributária Antiga. entendeu? Que vai ser de acordo com a realidade de consumos de bens de uso passados, entende? Então, é por isso que a galera fala que eu sou doido, entendeu? Então, A gente já tá caminhando pra final aqui, Mendel. Já mandar mais uma perguntinha aí. Depois a gente caminha pro final aí. Você Até porque eu acho que o Mendel faz já as suas esclareceu considerações. assim, dezenas de dúvidas, né? Pelo menos a maioria das dúvidas que eu tinha, eu já consegui esclarecer aqui. Não sei se o nosso público em casa já conseguiu, mas eu acho que a gente abordou bastante temas, né, da reforma tributária, né? Claro que tem um mundo ainda aí, né? Sim, Acho que não dá pra mas gente fico falar muito tudo. feliz. Não dá pra falar tudo nessa 1 hora e pouquinho, né? sim. Mas vamos pra última pergunta? Bora? E aí provavelmente no Conecta aí a gente explora isso de uma outra Uma palhinha forma. aí para vocês quererem mais. Exatamente. Bora pra próxima. Vai lá, Ricardo. De que forma a criação da CBS e as alterações no Simples Nacional influenciarão acho que a já competitividade dos pequenos varejistas? Não, vamos pra próxima. já Próxima, foi? que essa aqui a gente já falou bastante. Cara, eu diria o seguinte, você pequeno e médio empresário, você quer ser competitivo no mercado atual? Se informe. Sim. Assim, eu sei da necessidade dos pequenos empresários se formarem na gestão empresarial. Isso tudo é muito importante. Gestão, vendas, custo, operação. Tudo isso é extremamente importante. Mas eu ainda levanto muito a bandeira de que o empresário ele precisa entender a biologia da sua empresa. Se você não entende a biologia da sua empresa, você não sabe para onde o sangue vai. Então, cara, você está com oportunidade única na sua vida de começar a entender o sistema tributário do zero. Se forme mesmo que seja aos poucos, pelo menos para você ter um pouco de noção que você já vai ser extremamente competitivo. Legal. Show. Show! Não, Mais acabaram, uma pergunta? não acabaram Acabou? as perguntas. Que acabaram as bom. perguntas. O pessoal acabou de notificar a gente aqui que acabaram as perguntas. Mas, meu, só para simplificar um pouquinho a reforma tributária, né? Talvez só para passar como vai ser a dinâmica, né? Eu acredito que você compra, você acredita, você vende, você paga a diferença entre o que você comprou e vendeu. Basicamente Basicamente é é o isso. seguinte, você compra um pote de plástico de R$5 e vende esse pote de plástico a R$10. O tributo que você pagou sobre 5, você desconta do valor de 10 que você está vendendo.
Então, na saída, ao invés de você pagar o 10 sobre 10, você vai pagar sobre 5. Ah, então não vai haver mudança nenhuma. Teoricamente, na Lua, não. Mas aí a gente tem que ir nos detalhes, que é o que a gente brinca, que o diabo mora nos detalhes, né? Perfeito. E a reforma tributária com 700 artigos, não precisa ser nenhum estudioso para saber que tem muito peguinha, Sim. muito detalhe. Então, é nos detalhes que a gente precisa se Acho que é aprimorar. uma pergunta que vai acabar calhando muito com os nossos clientes, né? Eles vão perguntar, e a ST, como que fica? Morreu? Então, vai morrer, né? Vai Morreu, morrer né? tudo, né? Porque... Mas será que ano que vem já começa a morrer ou não? Não, eu acredito que esse ano e o ano Perdão, que vem... 2026, né? Eu acho que esse ano, no próximo ano, a tendência é que eles vão começar a soltar as legislações complementares e ordinárias, né? Que é a continuidade do sistema tributário. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que hoje, no nosso sistema, é como se fosse uma pirâmide. Existe a Constituição Federal, existe lei complementar, existe lei ordinária, aí depois vem instrução normativa, vem da Receita Federal, COSIT, acórdão, súmula, jurisprudência, aí vai virando um negócio enorme, né? Sim. Então, o que acontece? No sistema tributário, a gente está no início da pirâmide. A gente teve a emenda constitucional alterada, a gente está tendo a primeira legislação complementar, que é a UPL 68. Então, a gente está começando ali. Depois daquilo ali, vai começar a vir a enxurrada de novas legislações. Então, inclusive, vai ser tratado ICMS-ST, ICMS-MVA, ICMS próprio. Tudo isso, a intenção deles é acabar. Mas ainda bem que você tratou sobre esse ponto, porque, teoricamente, o ICMS-ST vai acabar com a reforma tributária. Mas, na prática, o que eu estou olhando lá no Congresso é que eles já estão falando que o ICMS-ST não vai acabar. E se o Como ST assim? não vai acabar, a complexidade tributária tende a aumentar como sempre. Agora você imagina um IBS-ST, né? Nossa Meu Deus do céu. Então eles estão dizendo que teoricamente vai acabar, mas na prática eles já estão tentando puxar a sardinha para manter. Que loucura. Trocando 6 por meia dúzia. Que loucura. Mas, Mendo, a gente já caminhando aqui pro final. Cara, manda uma mensagem pro público, as suas considerações, seu contato, né, Beleza. onde te achar, né? Fechou. E... Cara, se apresente aí. Bora Tá lá. certo. Galera, vocês conseguem me encontrar aí tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no site, né? Meu nome não é muito comum, então é fácil de achar. A única peculiaridade do meu nome é que é com 2 N's, Mendel com 2 N's, né? E o legal de ter nome diferente é que eu nunca precisei fazer um Mendel 123458 @gmail.com, né? O meu é mendel@gmail.com. O site do escritório, em que pese ser Mendel e Melo Advocacia, a gente optou por um nome mais simples no site, então é mendel.com. O meu LinkedIn é Mendel com 2 N's também, Mendel Macedo, você só vai achar um loido lá na área tributária. E Instagram é @Mendel também, então não tem muita... Você tem um canal no YouTube também, não tem, meu? Temos, mas ele ainda está no canal do escritório. A Ah, gente sim. vai fazer um canal próprio meu, né? Que a gente vai começar a fazer uma divulgação e vai alinhar mais com o meu propósito de poder ir formando a galera. Sim. Eu tenho um grupo fechado que é o Universo MM, mas para você entrar lá você ainda precisa ser nosso amigo ali. Ali é um público Tem que mais... estar no universo. Tem que estar no universo junto com a gente, no nosso ecossistema. E eu gostaria de deixar sempre claro que meu propósito é estar com você nesse mundo caótico tributário e poder te ajudar naquilo que eu conseguir. E meu propósito único na vida é aumentar o seu faturamento, entende? Porque aumentando o seu faturamento, você fica mais feliz, a sua equipe fica mais feliz e o seu advogado fica mais feliz, porque os nossos... Prosperidade para todos. Prosperidade para todos, né? Isso aí. Então é estar junto nessa missão aí. Ótimo, Mendel. A gente só tem a agradecer aí a aula que você nos deu, né? Primeiramente pra a nós. parceria, né? Sempre. Tá aqui, veio de Brasília, pessoal. Ele Sim. veio de Brasília aqui, Pra participar, para estar estar com vocês. conosco aqui no podcast. Acho né? que Com De- certeza. dedicar o tempo dele aqui, que é Mas- muito valioso. Mas obviamente que eu não iria perder esse momento, né? Porque assim como vocês agradeceram, eu também fico extremamente agradecido e honrado aí pelo convite. Vejo que vocês são pessoas do bem, né? Hoje eu busco muito mais do que empresas, né? Eu procuro amigos e parceiros e principalmente para ver se tem o mesmo propósito conosco, né? Que é um propósito genuíno de querer crescer, não a todo e qualquer custo, mas de uma forma saudável.
O que eu busco são pessoas ambiciosas, não gananciosas, né? Sim. O ganancioso, ele passa por cima de qualquer negócio, né? O ambicioso não, ele quer crescer, ele quer ganhar dinheiro e é legítimo, porque não? A gente está aqui para isso. Então, pô, super honrado e agradecido, primeiro de conhecer vocês, segundo de trabalhar com vocês e terceiro agora por ser parceiro de vocês. Maravilha, Mendel. Tamo junto, ainda o que precisar, estamos aí, né? Que a gente puder contribuir para o seu propósito também, Pro Tamo seu, junto. Pro uni- seu universo MM. né? MM, Pro seu pô. ecossistema. Você já tá no nosso ecossistema, a gente já entrou no seu ecossistema e a ideia aqui é servir Serviço, né? sempre. Servir, contribuir e estar presente na vida das pessoas. É isso. Cara, Tamo junto. Público, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelas perguntas que foram enviadas aqui para nós, né? Acesse nossas redes sociais aí também, o podcast, o Conecta, a Universidade Nitron, A nitron.com.br. nitron.com.br, compre uns produtinhos lá também. Compra uns potes, né? Que eu descobri que é pote. Pode. Pote. Podcast. Podcast. Obrigado, E aí? pessoal. Até a Obrigado. próxima. Valeu. Valeu.